Olá a todos, meu nome é a professora Marina. Estamos aqui hoje para falar da unidade 2 do nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar do escopo de aplicação de marketing. Então, se você ainda não teve a oportunidade de estar aqui nos nossos encontros ao vivo, por favor, se programe. Está tudo lá em orientações gerais, todas as nossas datas, e eu sempre aviso antes, trazendo o linkzinho para vocês acessarem a aula. É muito importante esse encontro ao vivo, porque é um momento que a gente consegue tirar dúvidas, que a gente consegue assim, ter um contato um pouco mais profundo entre vocês, alunos, e eu, professora, que sou a professora titular de todas as cadeiras das disciplinas de marketing. Então, assim, fica aqui novamente o convite a vocês para tentarem participar dos nossos encontros ao vivo. Mas é claro, se você não vier no ao vivo, todas as nossas aulas estão gravadas aqui no meu canal do YouTube e você pode assistir aqui mesmo. Então vamos começar falando dessa aplicação de marketing. Qual é o objetivo da aula de hoje, né? A gente está trabalhando na aula de hoje com 3 objetivos. Identificar essa abrangência e aplicabilidade do marketing, diferenciar os principais tipos de marketing e, por último, descrever um pouco dos dilemas éticos ligados ao marketing. O conceito de marketing é amplo e abrange 3 dimensões que nós vamos falar aqui hoje: a filosófica, a funcional e a gerencial. Nessa abrangência e aplicabilidade do marketing, a gente tem uma visão do Lamb Jr., o Hare Jr. e o McDaniel, que ele falava o seguinte: o marketing tem 2 perspectivas. Primeiro, é uma filosófica, ou seja, uma atitude ou uma orientação de gerenciamento que busca o quê? A satisfação dos clientes. Falamos muito sobre isso na unidade 1, que é a aula passada, que você pode conferir aqui na nossa playlist e nos links aqui do meu site tem a aula da unidade 1. A gente falou muito sobre isso, sobre o conceito, sobre essa questão da satisfação do cliente. Segundo, marketing é um composto de atividades utilizados para implementar essa filosofia. Então, a gente parte de uma filosofia e de ferramentas para aplicar essa filosofia que a gente está falando. E hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Então, o que significa isso? Uma empresa aliada à filosofia de marketing tem como tarefa principal descobrir o quê? Essas necessidades, esses desejos de um determinado mercado e trabalhar para quê? Promover a satisfação desse consumidor de forma, claro, mais eficaz do seu concorrente. Por quê? Porque se você é mais eficaz do que o seu concorrente, você, claro, será mais lucrativo do que ele, o que te torna mais competitivo. E o marketing serve para quê? Nós falamos muito isso na unidade passada, para a geração de lucro. Não adianta a gente falar que a gente quer, que a gente está fazendo marketing e tentar ser romântico dizendo que não é para lucro. Voltando aqui, né? É uma combinação exclusiva de produtos, serviço, distribuição, preço e promoção. Ou seja, o que é isso? Os 4 P's do marketing. Então, já Jorge Veloso e Toledo propõe 3 dimensões que a gente vai levar hoje aqui na aula de hoje, que é de filosófica, funcional e gerencial. A filosófica ela tem uma orientação empresarial, que dá suporte para a ação administrativa. A funcional, ele faz parte do objetivo de marketing. E a gerencial já é uma coisa mais administrativa da prática do marketing. E a gente vai ver essas 3 aqui agora. Na dimensão filosófica, ela diz respeito à orientação das empresas para, vamos dizer assim, direcionar o processo de marketing. Então, ou seja, qual é a nossa filosofia, né? Então, é uma dimensão mais do porquê, vamos dizer assim. E dentro dessa filosófica, a gente tem 5 orientações distintas: produção, produto, venda, marketing e marketing societal. E é aqui nesse quadrinho aqui a gente fala sobre isso. Qual é a dimensão da produção? Consumidores preferem produtos mais baratos e facilmente disponíveis. Já do produto, quando a gente vai orientar essas atividades de marketing, a gente tem que entender em qual dimensão, ou seja,
qual é a nossa orientação da nossa empresa dentro dessas que existem aqui. E aí a outra é a produto, o quê? Eles querem produtos inovadores. Olha a diferença. Vendas. Produtos que a empresa vende e promove agressivamente, ou seja, eu sou altamente influenciado por aquilo que me forçam e me vendem. Já no marketing, concentra necessidades e desejos do mercado-alvo e, claro, fornecer maior valor que a concorrência. E o marketing societal é na entrega de valor, melhorando o bem-estar da sociedade. Então, começando pela orientação de produção, é um dos conceitos mais antigos. E na aula passada nós falamos um pouco sobre isso. É um dos conceitos mais antigos nessas relações comerciais e assume que os consumidores dão preferência a produtos que são disponíveis e têm baixo preço. Ou seja, eu estaria trabalhando com produtos que estão sempre disponíveis e estão com preço baixo. Nessa orientação, a intenção dos gerentes é alcançar alta eficiência de produção, baixo custo e uma ampla distribuição. Para quê? Para amplificar, para produzir muito. É produto aquele produto que é altamente produzido e tem muita quantidade no mercado e a guerra dele é de preço. Já a orientação do produto é questão que a pessoa está procurando produto de desempenho superiores, inovação. Então, ele está procurando, ele está preocupado com aquele produto em si. Ele está preocupado com aquele produto em si, ele está buscando inovação. Então, os gerentes, ele tem que. Destaca-se, entretanto, que os gerentes podem cair no erro de se apaixonar pelo produto, esquecendo que esses consumidores não compram necessariamente do produto em si, e sim a solução para os problemas dele. E aí o medo disso aqui é você se apaixonar demais pelo produto, o produto ficar obsoleto e você esquecer qual era o problema que você estava atendendo e não inovar. E aí com isso você vai cair naquela máxima de que você vai vender aquele produto, não vai fazer a gestão da marca como um todo da empresa, e a longo prazo aquilo ali vai se perder no mercado. A gente tem vários exemplos que a gente poderia dar aqui. O foco excessivo no produto foi descrito, inclusive, por Theodore Levy, que a gente até falou sobre isso também na aula passada, como um tipo de miopia de marketing. Levy define essa miopia como uma visão limitada da empresa. Ou seja, quando a empresa define seu negócio a partir dos produtos que vende e não das expectativas do cliente. Um caso de miopia que pode ser citado como, por exemplo, são os produtores de cinema de Hollywood, que por pouco não fecharam as suas portas, porque lá para a década de 70, 80, eles estavam fazendo muita coisa mais voltada para o cult e a televisão estava fazendo para a população em si. E aí começou um grande concorrente e eles começaram a perder um pouco. Mas por que eles conseguiram voltar? Porque eles conseguiram entender que aquilo dali era entretenimento, não era só arte. E aí eu tenho orientação para vendas, que parte sempre do princípio que os consumidores, por vontade própria, irão comprar produtos das empresas em quantidades suficientes. E aí a empresa vai sempre empreender um esforço muito grande e agressivo em venda e promoção, porque o produto são poucos procurados e aí são muito comparados. Ou seja, seguros é uma empresa, assim, pelo menos os corretores de seguro no Brasil, eles não conseguem fazer uma diferenciação do produto tão grande que façam com que as pessoas consigam enxergar valor ali. E aí a briga fica por preço, porque não se enxerga valor nas seguradoras. Já a orientação de marketing surgiu na década de 50, e a gente falou sobre isso também na aula passada, e entende que é a chave para atingir esses objetivos organizacionais, que é o quê? Criação e entrega de valor superior para satisfazer essa necessidade, esse desejo desse cliente. E aí eu entro, por último, nesse marketing societal e holístico. Kotler afirma que a tarefa dessa organização é determinar as necessidades, os desejos e os interesses e atendê-los da forma mais eficaz possível
superando o seu concorrente. Esse conceito propõe que essas empresas deveriam ter condições sociais e éticas nessa sua prática de marketing, para, claro, sempre equilibrar os critérios conflitantes com a atenção de ter o lucro e satisfazer tudo isso. E aí, na visão de Kotler, esse marketing holístico é você olhar para tudo, porque quando a gente fala de é uma coisa holística, é que ele está olhando tudo, né? É uma coisa mais ampla, uma coisa que tem maior amplitude. Então, é nesse sentido. E aí, quando a gente vai para a dimensão, depois da dimensão filosófica que a gente acabou de falar, a gente vai para a dimensão funcional. Dentro da dimensão funcional, o Kotler e Keller afirmam que o marketing tem função de estudar esses relacionamentos de troca. Ou seja, a presença desse marketing supõe que a existência, como se fosse um processo de troca. Aí tem uma frase que fecha bem isso aqui: não basta que existam, de um lado, pessoas com necessidades e desejos a serem satisfeitos, e do outro lado, empresas ofertando produtos e serviços destinados a essas necessidades. Por quê? Porque a gente tem que perceber que existe uma satisfação sendo atendida. Ou seja, a gente tem que entender funcionalidade naquilo, a gente tem que entender que aquilo está funcionando, a gente tem que entender aquele todo. Senão, essa troca ela não é entendida. E aí, por último, a dimensão gerencial, que seria o quê? Que já é o planejamento, a implementação e o controle de todos esses compostos de marketing. E aí, nesse nível, né, nessa dimensão, a gente destaca que é uma questão muito de nível decisório. E aí vai pensar sempre em segmentação, mercado, determinação de mercado-alvo e posicionamento. Além disso, eu tenho os tipos de marketing. Nós sempre ouvimos falar em vários tipos diferentes de marketing, mas a gente não consegue entender o porquê muitas vezes a gente não consegue entender o porquê que esse conjunto de tipos de marketing são necessários para atingir os objetivos. Então, primeiro, eu destaco o marketing de serviços, que quem está fazendo a disciplina de gestão de produtos, serviços e marcas vai ver comigo também. O marketing de serviço, ele destina o quê? Mostrar ao cliente o valor da empresa na área de prestação de serviço, posicionando sempre como uma provedora de soluções das necessidades. Só que os serviços, eles têm algumas características. Intangibilidade, ou seja, eu não consigo segurar ele. Inseparabilidade, muitas vezes você não consegue separar os serviços. Variabilidade, ele é extremamente variável, porque a gente vai lidar com pessoas. E perecibilidade, acabou. Ele é altamente perecível. Aí eu também entro no marketing de relacionamento, que já é o quê? Uma combinação de ações estratégicas que vão ter o objetivo de manutenção do relacionamento do cliente com a empresa. E algumas das características dele é que ele tem um foco total em clientes existentes e não em obtenção de novos clientes. E ele tem ele tem algumas características como interatividade, personalização, ele é fácil para memorização do cliente com relação à empresa, receptividade e orientação para o cliente. Aí, completando, eu tenho o marketing digital, que vocês vão ver comigo lá no quarto período. O marketing de serviços e relacionamento, eu acho que a gente vê no terceiro período. Não me recordo aqui agora. O marketing digital, ele é um conjunto de ações de divulgação e comunicação dessa empresa por meio digital. A gente fala muito de marketing digital e eu vejo muita gente confundindo o marketing digital como se fosse uma diferenciação. Ó, agora não existe mais marketing, agora só existe marketing digital. Não, gente, marketing digital é uma forma de se fazer marketing, da mesma forma que existe marketing de serviço, marketing de relacionamento, entre outros. Nada mais é do que fazer marketing no ambiente digital. Então, não substitui, ok? Não substitui os outros estilos. E o marketing de eventos, que é a gestão de eventos, né? A gestão desses consumidores, atendendo sempre essas necessidades, né? E desenvolvendo produtos que sejam
do gosto e do que aquela pessoa que está lá do outro lado, que é o seu consumidor, quer. E aí eu entro, por último, no meu marketing institucional. E o que é marketing institucional, Marina? Nada mais é do que o social, cultural e ecológico. O social, na verdade, tem uma ideia de promover atitudes positivas, mudanças positivas nas realidades sociais. Isso se aplica muito a ONG, instituições públicas, campanhas de conscientização, por exemplo, contra a violência no trânsito, contra o preconceito racial. Já a cultural, ela é aplicada com o objetivo de quê? Difundir produtos e marcas a partir de projetos culturais. E o ecológico já é voltado literalmente para destacar a diferenciação ecologicamente correta daquela empresa junto à sociedade, fornecedores, funcionários e consumidores. A aula de hoje é curtinha de novo. Eu tento, na verdade, aqui, de novo, para você que está aí vendo a aula gravada, trazer um geralzão sobre o conteúdo. E a ideia é justamente que vocês participem da aula ao vivo e leiam o conteúdo antes, para a gente poder discutir depois que eu passo esse ponto a ponto aqui. Eu agora vou continuar com os alunos que estão no ao vivo e eu vejo vocês na próxima aula. Obrigada.